Descobri que minha esposa me traiu com meu primo e que a filha que criei como minha, na verdade, é dele. Essa revelação devastadora destruiu minha família e transformou o amor da minha filha em ódio profundo. Por anos, fui o alicerce de todos, mas só ao perder meu papel como marido e pai eles perceberam quanto eu era essencial em suas vidas. A princípio, tudo parecia normal. Eu estava vivendo uma vida tranquila com minha esposa e filha, com a sensação de que éramos uma família comum, mas feliz. O tempo passou e, como qualquer relacionamento, havia altos e baixos. No entanto, não imaginava que a base do meu mundo estava prestes a ser destruída de uma forma tão traiçoeira. Eu me casei muito jovem. Minha esposa era uma mulher encantadora, e, mesmo com as diferenças normais que surgem ao longo de um casamento, nunca pensei que algo fosse realmente ameaçar nossa relação. Quando decidimos ter uma filha, tudo parecia se encaixar perfeitamente. Eu adorava ser pai, e minha filha se tornou o centro do meu universo. Lembro-me de todas as noites que passávamos juntos, brincando e assistindo filmes em família. Meu vínculo com ela parecia inquebrável. Mas, com o tempo, comecei a perceber algo estranho. Não foi uma única coisa, mas sim uma série de pequenos detalhes que me incomodaram. Minha esposa começou a agir de maneira diferente, mais distante, e minha filha, que antes era toda carinhosa comigo, começou a se afastar aos poucos. Parecia uma fase, algo passageiro, mas algo dentro de mim dizia que havia mais por trás disso. Foi então que conheci a verdade. Durante um evento familiar, uma conversa entre minha esposa e meu primo, que sempre foi próximo de nossa família, me pegou de surpresa. Eles não sabiam que eu estava por perto e, sem querer, ouvi uma parte de uma conversa que mudou minha vida para sempre. A partir desse momento, tudo fez sentido. As pequenas mudanças de comportamento da minha esposa e da minha filha, as sutilezas em seus olhares, começaram a ter uma explicação que eu nunca imaginei. O meu primo, com quem eu sempre compartilhei bons momentos, estava tendo um relacionamento extraconjugal com minha esposa durante anos. E, o que me destruiu por completo, era que ele era o pai da minha filha. A dor foi insuportável. Não só pelo fato de ser traído por minha esposa, mas também pela traição emocional de descobrir que a filha que eu criava não era minha de fato. Ela era, na verdade, filha do meu primo. Todos esses anos de dedicação, amor e sacrifício foram, de alguma forma, baseados em uma mentira. Eu me senti completamente traído e vazio. Mas o que me doía ainda mais era o comportamento da minha filha. Ela sabia da verdade. Ela sabia que o homem que considerava como pai não era o seu verdadeiro pai, e isso fazia me odiar. O ódio que ela nutria por mim era algo palpável, e eu não sabia como lidar com isso. Por muito tempo, tentei ser o melhor pai que eu podia ser, mas agora parecia tarde demais para corrigir os erros que, na verdade, eu nem sabia que estava cometendo. Minha esposa e meu primo começaram a se distanciar, mas não foi por conta do que haviam feito. Não, a questão era que agora eles perceberam algo que, até então, não tinham valorizado, e eu, que sempre fui o pilar de nossas vidas, havia deixado de ser o marido e pai. E agora, como as peças de um quebra-cabeça desmoronando, eles se viam sozinhos, sem a rede de apoio que eu sempre fui para eles. Agora, enquanto tento lidar com a dor e a traição, vejo que a verdadeira dor vem de uma constatação cruel, em todos os anos em que fui essencial na vida deles, agora não significam nada. Eles só me procuram porque precisam de algo que, no fim das contas, eu sempre fui, mas que não sou mais, o homem que sustentava a família. E, de alguma forma, é isso que me faz sentir mais vazio. Antes de tudo, era uma vida aparentemente simples, mas que tinha suas complexidades. Eu e minha esposa nos conhecemos muito jovens. Na época, ela parecia ser a mulher perfeita para mim. Era inteligente, bonita, com uma personalidade forte que me atraía. Nosso namoro era estável, e, após alguns anos, decidimos casar. A ideia de formar uma família parecia natural. Ambos tínhamos o desejo de construir uma vida juntos, com a estabilidade que nossos pais sempre nos ensinaram ser o ideal. Nos primeiros anos de casamento, vivemos em um ritmo tranquilo. Houve dificuldades, claro, como qualquer casal enfrentaria. Mas a base da nossa relação sempre foi a comunicação e o respeito. Eu trabalhava em tempo integral para sustentar a casa, enquanto ela cuidava da nossa filha e da organização da nossa vida. Nossa rotina parecia se encaixar bem, até que as primeiras mudanças sutis começaram a aparecer. Não sei precisar exatamente quando tudo começou a mudar, mas houve um momento que me fez perceber que minha esposa estava se distanciando. No começo, achava que era apenas uma fase, talvez estresse do dia a dia ou cansaço. O tempo passou e, lentamente, comecei a notar que ela já não se importava tanto com os detalhes que antes eram comuns no nosso relacionamento. Pequenos gestos de carinho se tornaram raros, as conversas sobre o nosso futuro começaram a ficar mais esporádicas, e até a nossa vida sexual, que antes era satisfatória, passou a ser fria e desinteressada. Por outro lado, minha filha, que sempre fora muito carinhosa comigo, começou a apresentar comportamentos estranhos. Ela já não queria mais passar tanto tempo comigo. As conversas que antes tinham um fluxo natural agora pareciam forçadas. Ela me evitava, e, quando nos encontrávamos, sentia que havia algo no ar que não conseguia entender. Como pai, isso me preocupava profundamente, mas não sabia como abordar o assunto sem parecer intrometido. Afinal, ela estava em uma fase da adolescência, e talvez fosse apenas um reflexo das mudanças que todos nós enfrentamos durante essa etapa da vida. Mas algo não estava certo. Eu podia sentir. E o que eu não sabia na época era que minha esposa estava envolvida com outra pessoa, algo que começou em um momento em que eu estava completamente ausente emocionalmente. Trabalhando incansavelmente para garantir que todos tivessem o melhor, nunca imaginei que minha esposa poderia estar procurando algo em outra pessoa. E quem seria esse alguém? O meu primo. O meu primo sempre foi próximo da nossa família. Crescemos juntos, praticamente como irmãos. Nossa relação sempre foi de camaradagem e confiança, e ele sabia mais sobre mim do que muitas pessoas.
Ele era uma figura presente em nossa casa, passando horas jogando, assistindo filmes e até ajudando nas tarefas quando eu estava muito ocupado. Nunca imaginei que ele pudesse estar cultivando algo mais com minha esposa. Ao olhar para trás, eu consigo identificar pequenas pistas que nunca percebi na época. Ele estava lá quando eu não estava, ele estava disponível quando minha esposa precisava de alguém. Era a figura que acompanhava quando eu estava ausente, sendo, aos poucos, mais do que um simples primo, tornando-se o amante secreto dela. E eu, cego e absorto na minha rotina, nunca percebi. Eu confiava nele, acreditava que nossa amizade era forte o suficiente para ele respeitar o que eu tinha em casa. Como um bom marido, estava sempre dedicado ao meu trabalho, sem questionar nada fora do que eu considerava ser meu papel. Mas ele foi além. E mais doloroso ainda foi o fato de que ele se tornou uma figura essencial na vida da minha esposa, de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse possível. E, com o tempo, os sinais começaram a se tornar mais evidentes. As falhas de comunicação, o afastamento gradual da minha esposa, os olhares trocados entre ela e o meu primo, tudo isso começou a formar um quadro claro, embora ainda imperceptível para mim na época. Eu nunca imaginei que, por trás dos momentos que compartilhávamos, havia algo tão sombrio acontecendo. O meu primo, sempre discreto, nunca foi de demonstrar publicamente suas intenções. E a minha esposa, embora distante, ainda mantinha uma fachada de normalidade. Mas eu estava começando a perceber que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, e o que se desenhava era algo que eu não estava preparado para encarar. Mas, como já mencionei, a grande revelação não foi sobre o que estava acontecendo entre minha esposa e meu primo. O golpe final veio quando descobri que minha filha, que eu sempre amei como se fosse minha, na verdade não era minha filha. Ela era filha do meu primo. E o que é ainda mais cruel, é que minha filha sabia disso. O ódio que ela sentia por mim era claro, mas não era algo que eu conseguia compreender completamente naquele momento. Por que ela me odiava tanto? O que eu havia feito de errado para merecer esse desprezo? Ela sabia que a mentira havia sido cultivada por tanto tempo, mas, ao mesmo tempo, a raiva que ela nutria por mim era imensa. A princípio, não entendi como isso poderia ter acontecido, mas, ao longo do tempo, percebi que minha filha me via como um intruso. Eu não era o verdadeiro pai dela. Ela já sabia da traição, do segredo escondido, e eu era apenas a figura que ela precisaria tentar esquecer. Aquela sensação de ser substituído, de ser relegado ao papel de um espectador, me corroía por dentro. Eu tinha dado tudo por essa família, e no momento em que precisava de amor e apoio, só encontrei rejeição e desprezo. A verdade veio de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. Durante uma reunião de família, quando todos estavam mais relaxados e distraídos, algo que parecia ser um momento comum se transformou no estupim de tudo. Eu estava sentado na sala, observando minha esposa e meu primo conversando em um canto afastado, com olhares discretos trocados entre eles. À primeira vista, parecia uma conversa inofensiva, algo sem importância. Mas havia uma tensão no ar, algo que me fez sentir desconfortável. Eu sabia que algo estava errado, mesmo sem saber o que exatamente era. Foi então que eu ouvi. Não foi intencional, mas as palavras que eles trocaram chegaram até mim, e naquele instante, meu mundo desabou. Eu estava tão perto, mas eles não me viam. Minha esposa, com uma voz sussurrada, disse algo que me cortou como uma faca e eu não aguento mais. Ele já sabe de tudo, ele vai descobrir, mas não importa. Já faz anos e nada vai mudar entre nós. Eu quero mais. E a resposta do meu primo foi como um soco no estômago e ele nunca soube. Nunca desconfiou. E mesmo se soubesse, o que ele faria? Já não faz mais diferença, o que importa é o que estamos construindo agora. Aquilo foi o suficiente para quebrar qualquer ilusão que ainda restava. As palavras deles ecoaram na minha mente, e eu me vi paralisado, sem saber como reagir. Eu, que passei tanto tempo dedicado a esse casamento, a essa família, estava sendo traído de uma maneira cruel, por duas pessoas que eu considerava próximas e confiáveis. O pior não era a traição em si, mas a constatação de que minha filha, a menina que eu criei e amava, não era minha filha. Tudo se encaixava agora. O afastamento de minha esposa, a frieza dela comigo, e a atitude distante da minha filha, tudo fazia sentido. Eu não era mais o homem que ela queria em sua vida. Eu não era mais o pai dela. Meu primo havia se tornado uma parte importante da vida deles, talvez até o verdadeiro pilar que sustentava a fachada da nossa família. E a dor de saber que minha filha sabia de tudo e ainda assim me olhava com desprezo foi esmagadora. O que mais me chocou foi que, por mais que eu tivesse me dedicado a tudo que era importante para minha esposa, para minha filha, elas haviam me deixado de lado. Não bastava ser apenas o provedor, o pai presente, o marido dedicado. Eu não era mais suficiente para eles. E, ao ouvir aquilo, eu percebi que a mentira havia sido muito mais profunda do que eu poderia imaginar. Minha esposa não só estava me traindo com meu primo, mas ela também me havia colocado no papel de um estranho, de um intruso na própria casa. Assim que ouvi aquelas palavras, meu corpo congelou. Não sabia o que fazer, o que pensar. Eu simplesmente fiquei ali, como um espectador da própria tragédia que estava acontecendo. As imagens da minha vida, da minha família, começaram a se fragmentar, e eu não sabia como lidar com isso. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo diante de meus olhos. Em um impulso quase automático, levantei-me da cadeira e saí de casa. Eu precisava de um tempo para processar tudo. Eu não sabia para onde ir, mas sabia que ficar ali, naquela casa, vendo aqueles dois juntos, era impossível para mim. As ruas estavam vazias, assim como eu me sentia. Perdi a noção do tempo, e, ao caminhar, meu único pensamento era em como eu chegaria até aquele ponto. Como fui tão cego, tão ingênuo, para não perceber o que estava acontecendo embaixo do meu nariz? Enquanto caminhava, a raiva e a dor começaram a tomar conta de mim. Eu não sabia como reagir, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava tomar alguma atitude. Eu não podia mais ser o homem que havia sido.
Eu não podia mais ser o marido que confiava, o pai que amava cegamente. Algo dentro de mim estava quebrado, e eu sabia que, dali em diante, nada mais seria como antes. Quando voltei para casa, alguns minutos depois, a situação já estava clara para mim. Minha esposa tentou me confrontar, perguntando onde eu tinha ido, mas eu não estava mais interessado em explicações vazias. Eu sabia de tudo agora. Ela sabia que eu sabia. Mas o que me chocou foi a falta de arrependimento nela. Não havia remorso em suas palavras, não havia preocupação com a minha dor. Ela estava, na verdade, mais preocupada com o fato de que eu tinha ouvido a conversa. Foi quando ela disse, com uma calma que me deixou ainda mais furioso, você sabia que isso estava acontecendo. Você sempre soube. Só não quis ver. E agora que você sabe, o que vai fazer? Vai me deixar? Vai ir embora? Você acha que sua vida será melhor sem mim? Aquilo foi um golpe final. Eu não estava apenas sendo traído, mas também estava sendo desdenhado. Ela não se importava com o impacto de suas ações. E eu, que passei tantos anos tentando ser o melhor marido e pai, agora estava vendo a verdade de uma maneira cruel. Mas a dor não parou por aí. Foi nesse momento que minha filha entrou na sala, e o olhar dela foi o mais devastador de todos. Ela sabia que eu sabia. Ela sabia que não havia mais volta. E, de alguma forma, ela me culpava por tudo o que havia acontecido. O desprezo e a raiva que ela tinha de mim estavam estampados em seu rosto. Ela olhou para mim e disse, com um tom frio, como se não houvesse mais espaço para qualquer outro sentimento, e eu não te vejo como pai. Nunca mais. Essas palavras cortaram fundo, mais do que qualquer outra coisa. Eu, que sempre amei como filha, agora era um estranho aos seus olhos. Ela estava do lado de minha esposa, do lado de meu primo, e eu estava sozinho, sem saber como lidar com a dor que me consumia. A verdade havia sido revelada de uma maneira devastadora. E agora, tudo o que eu pensava ser certo, tudo o que eu acreditava ser a base de minha vida, estava desmoronando. O que restava para mim? O que eu deveria fazer agora, sabendo que minha esposa e minha filha me viam de forma tão diferente? O impacto das palavras de minha filha foi como uma explosão. Eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Cada segundo parecia mais pesado que o anterior, e a realidade se impôs com uma violência que me destruiu por dentro. Eles não estavam mais me vendo como parte da família. Não era só a traição de minha esposa que me corroía, mas a distância que minha filha colocou entre nós, uma distância que, agora, parecia intransponível. A reação de minha esposa foi fria. Ela não parecia surpresa, nem muito menos arrependida. Depois de tanto tempo vivendo na mentira, ela parecia ter se acostumado com o que acontecia entre ela e meu primo. Eu, que sempre fui o centro de nossa casa, agora era apenas uma figura secundária, algo descartável, um fantasma. Ela me olhou com uma calma perturbadora, como se tudo aquilo fosse apenas uma formalidade. Ela não tentou me convencer do contrário, não procurou, sequer, uma justificativa plausível. A resposta dela foi simples e direta, você sabia o que estava acontecendo. Agora, não adianta mais tentar mudar. Eu não sabia se aquilo era mais doloroso por causa da traição em si ou pela indiferença com que ela lidava com a minha dor. Era como se os anos de convivência, os momentos que passamos juntos, tivessem sido em vão. Para ela, eu não passava de uma peça descartada. Eu tentei falar, tentar argumentar, mas as palavras não saíam. Eu sentia como se estivesse sendo engolido por um vazio. Foi nesse momento que percebi o que minha esposa estava realmente dizendo, ela não tinha mais sentimentos por mim. Ela estava, de alguma forma, agradecida pela estabilidade que eu ofereci, mas agora tinha outras prioridades. Meu primo era o homem que ela desejava, e ela não estava mais interessada em disfarçar isso. Naquele instante, percebi que o amor que eu achava que ainda existia, na verdade, havia sido esquecido há muito tempo. Minha filha, por sua vez, não disse mais nada. Ela apenas me olhou com uma frieza inusitada para alguém da sua idade, como se fosse natural que ela não me quisesse mais. E a dor maior foi perceber que, apesar de tudo que eu fiz por ela, o amor que eu acreditava que compartilhávamos foi substituído por algo muito mais sombrio, o ódio e o desprezo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha esposa se retirou para o quarto, e minha filha ficou ali, na sala, sem uma palavra sequer. Eu estava sozinho. Naquela casa, entre quatro paredes, as pessoas que eu mais amava haviam me deixado para trás, e tudo o que restava era um vazio colossal. O impacto da traição não vinha só da infidelidade física, mas da falta de empatia. Nenhuma tentativa de diálogo, nenhum gesto de arrependimento. Eu era um estranho em minha própria casa, um estranho que não tinha mais valor para ninguém ali. Eu saí de casa novamente, incapaz de suportar mais um minuto naquele ambiente. Passei horas andando pelas ruas, sem saber para onde ir. O que eu realmente queria? O que eu poderia fazer diante de uma situação tão devastadora? O que restava para mim? Eu era o homem que construíra uma família, que sacrificara tanto por aquela vida que, agora, parecia desmoronar diante dos meus olhos. E a única coisa que minha esposa e minha filha me ofereciam era desprezo. Foi quando meu primo me ligou. Eu não queria atender, não queria ouvir mais nada dele. Mas a ligação continuava insistente, e eu sabia que ele queria falar. A cada toque, o peso sobre meus ombros aumentava. Finalmente, atendi. Ele foi direto ao ponto, e eu sei que você sabe tudo. Só queria te avisar que, agora, as coisas estão diferentes. Não tem mais como voltar atrás. Aquelas palavras me deixaram sem reação. Ele falava com tanta naturalidade, como se estivesse apenas fazendo uma atualização de status, como se tudo o que tinha acontecido fosse parte de um roteiro premeditado. Ele não estava arrependido, ele não estava preocupado com o que eu sentia. Para ele, aquilo era apenas mais uma etapa de algo que já estava consolidado. A relação deles estava clara agora, e ele não via razão para esconder mais nada.
Ele queria que eu soubesse, de uma vez por todas, que ele era o verdadeiro pai de minha filha, que ele era o homem que minha esposa desejava e que eu não passava de uma figura obsoleta. Ouvir isso, direto da boca dele, foi mais um golpe brutal. Eu sabia que ele tinha algo com minha esposa, mas ouvir de forma tão explícita que ele não via mais problema algum nisso me fez perceber que tudo o que eu acreditava ser real não passava de uma grande ilusão. E o que mais me doeu foi o que veio depois. Ele me disse que não precisava mais me preocupar. A família, como eu a conhecia, já não existia. Eles estavam juntos, minha esposa e ele, e nada mais importava. Eu já não tinha mais espaço na vida deles. Eu estava sendo deixado para trás, e o pior de tudo é que, naquele momento, eu percebi que, mesmo que eu quisesse, não poderia mais voltar atrás. Não havia mais lugar para mim ali. Minha esposa e meu primo estavam juntos em todos os sentidos. Eles haviam se unido de tal forma que minha presença já não tinha mais valor. Mas o pior era saber que, apesar de todo o mal que me causaram, eu ainda me importava. Eu ainda queria a família que eu tinha perdido, ainda desejava ser o pai para minha filha, ainda queria lutar por aquilo. Mas, no fundo, eu sabia que era tarde demais. As consequências da traição não foram apenas emocionais. Elas mexeram com minha autoestima, com minha identidade. Como pude ser tão cego? Como não vi o que estava acontecendo diante dos meus olhos? A vergonha de ter sido ignorante, de ter sido traído dessa forma, me consumia por dentro. Mas as reações não pararam por aí. O comportamento de minha filha se intensificou. Ela começou a me evitar ainda mais, a me tratar com um desprezo que eu não conseguia entender. A raiva dela por mim parecia crescer a cada dia, e isso me feria de uma forma que eu não sabia como lidar. Eu não era mais o homem da casa, o pai que ela conhecia. Eu era o estranho. Depois de tantos dias de tormento, de pensamentos contraditórios e de noites em claro, comecei a refletir sobre tudo o que aconteceu. O peso da dor e do ressentimento estava me consumindo, e eu sabia que precisava parar para tentar entender onde eu havia falhado. O que aconteceu com a minha vida? O que aconteceu com a minha família? Como foi que chegamos a esse ponto, onde eu sou um homem solitário, abandonado, com uma realidade que não consigo mais reconhecer? As lembranças do que éramos antes, da relação com minha esposa e com minha filha, começaram a me assombrar. Eu me lembrei dos bons momentos, das risadas compartilhadas, da confiança mútua que acreditava que tínhamos. Não era tudo perfeito, é claro. Mas eu me dedicava tanto àquilo, à nossa família, à nossa casa, e a ideia de que tudo o que eu construímos pode ter sido uma mentira foi devastadora. Quando comecei a olhar para o passado com mais clareza, percebi o quanto fui negligente em alguns aspectos. Fui cego em muitos momentos. Eu queria acreditar que estava fazendo o melhor, sendo o melhor marido, o melhor pai, mas talvez eu tenha esquecido de ser, antes de mais nada, um ser humano para minha esposa e minha filha. Eu sempre coloquei o trabalho, as responsabilidades, as necessidades da casa e da família em primeiro lugar, mas não percebi que estava negligenciando os sentimentos delas, as emoções, as verdadeiras necessidades que elas tinham. Eu pensei que estava fazendo o suficiente, mas, na verdade, não estava. Eu estava tão focado em ser o provedor, o pilar da casa, que não vi que, aos poucos, a nossa conexão estava se desintegrando. A traição de minha esposa e a rejeição de minha filha, que parecia ser inevitável, não aconteceram do nada. Eu não quero aqui me vitimizar, mas tenho que admitir que, quando olho para trás, vejo os erros que cometi. Claro que a responsabilidade de tudo isso não é exclusivamente minha. A escolha de minha esposa, de se envolver com meu primo e de manter esse segredo, foi dela. E a rejeição de minha filha, a maneira como ela me tratava, com desdém e desprezo, também estava além do que eu poderia controlar. Mas eu fui cúmplice de certa forma, ao me fechar em minha própria bolha, ao negligenciar os sinais, ao não perceber as mudanças sutis que estavam acontecendo. Eu sempre fui o tipo de pessoa que acreditava que as coisas iriam se resolver com o tempo. Eu tinha a esperança de que, se eu apenas continuasse a trabalhar duro, a ser o bom marido e pai, as coisas iriam se ajeitar. Mas a verdade é que, quanto mais eu tentava fazer, mais eu afastava as pessoas de mim. Eu estava vivendo em um ciclo vicioso, tentando preencher um vazio com ações que não faziam sentido. Eu estava tentando comprar a felicidade delas com o que eu pensava ser o mais importante, o dinheiro, a estabilidade, a casa confortável. Mas a felicidade de uma família não vem apenas disso. Ela precisa de amor, de atenção, de conexão emocional. Fui o tipo de homem que achava que o amor era algo que você conquistava com esforço, com sacrifícios. E em muitos casos, esse esforço e esses sacrifícios são necessários. Mas há algo mais profundo que não pode ser ignorado, a comunicação, a sinceridade, a empatia. Eu não escutava o que elas precisavam, não via o que elas estavam tentando me dizer, porque estava tão focado em mim mesmo e no que eu achava que era a solução para os nossos problemas. Quando finalmente percebi o tamanho da distância entre nós, fiquei desesperado. Eu não sabia mais o que fazer para reconquistar o que havia perdido. A raiva de minha filha, o desprezo dela por mim, me fez questionar tudo. Eu sabia que ela estava me rejeitando porque ela acreditava que eu havia falhado, que eu era responsável pelo sofrimento dela, e talvez ela estivesse certa. Eu não soube dar a atenção que ela precisava quando ela mais precisou. Eu não fui o pai que ela queria, e eu paguei o preço por isso. O pior de tudo era saber que ela não me via mais como uma figura importante em sua vida. O mais difícil foi encarar que a relação que eu tinha com minha esposa também não existia mais. Ela se afastou de mim de uma maneira que não parecia ter volta. O que restava de nossa intimidade estava destruído. A confiança havia sido quebrada de forma irreparável, e o pior de tudo era que, ao contrário de mim, ela parecia já ter feito a transição para essa nova realidade, sem qualquer remorso. Eu fui o único que ficou preso ao passado, aos momentos que já não faziam sentido. Ela estava vivendo uma nova vida com meu primo, e eu estava ali, tentando entender o que havia dado errado. A reflexão que seguiu foi muito dolorosa, mas também necessária.
Eu precisava entender que as coisas não acontecem do nada, e que a forma como as pessoas se afastam não é um processo abrupto. Existe uma construção, um desgaste gradual que vai acontecendo com o tempo. Eu fui o homem que não percebeu isso, e, por isso, fui deixado para trás. Não havia mais como voltar atrás. O que restava agora era aceitar a nova realidade, tentar entender o que eu queria para o meu futuro e, mais importante ainda, entender que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar o que já havia acontecido. A dor da traição, a rejeição, não eram fáceis de lidar, mas elas precisavam ser sentidas para que eu pudesse seguir em frente. E talvez o mais difícil de tudo seja aceitar que, por mais que eu queira consertar tudo, as pessoas ao meu redor já tomaram suas decisões. Minha esposa já havia seguido o caminho dela, e minha filha, provavelmente, também. Eu estava sendo deixado para trás por pessoas que, um dia, foram tudo para mim. E agora, eu tinha que aprender a seguir em frente, mesmo sem elas. Cheguei ao ponto em que não sei mais o que pensar, e, por isso, preciso da ajuda de vocês. Eu tentei ser o melhor marido, o melhor pai, mas a vida me mostrou que talvez o que eu achava que era certo, o que eu acreditava ser suficiente, não tenha sido. Eu sei que cometi erros, sei que fui negligente em muitos momentos, mas a dor de ser traído pela minha esposa e de ser rejeitado pela minha filha parece me ter esmagado de forma irreparável. Eu não sei mais o que fazer. A sensação de ser ignorado, de ser deixado de lado, está me consumindo de dentro para fora. Fui o homem que trabalhou duro, que fez o melhor que podia, mas ao mesmo tempo, falhei em ser o ser humano que minha esposa e minha filha precisavam. Quando olho para trás, vejo onde fui falho, mas também vejo que, ao tentar corrigir, o que consegui foi me afastar ainda mais. E o pior de tudo, eu não consigo mudar a forma como as coisas aconteceram. Minha esposa e meu primo continuam com a vida deles, e minha filha me odeia. Eu sou a pessoa que está sendo deixada para trás, mas, ao mesmo tempo, sou a pessoa que ficou tentando desesperadamente consertar tudo, sem perceber que talvez não houvesse nada para consertar. Agora, minha realidade é solitária. Não tenho mais a família que eu construí. Minha esposa não é mais minha esposa, minha filha não é mais minha filha. Eu sou só um espectador da vida delas, enquanto elas continuam, sem se importar com o que aconteceu comigo. Eu não posso mudar o passado. Não posso voltar no tempo e refazer minhas escolhas. Sei que errei. Mas eu não sei se sou o único culpado por tudo o que aconteceu. Não sei se poderia ter feito mais ou se já estava tudo predestinado. Eu tentei dar tudo o que pude, mas talvez eu estivesse cegado por uma ideia errada do que realmente importava. Agora, minha questão é a seguinte, e eu sou o idiota da história? Eu fui egoísta ao tentar seguir em frente sem perceber os sinais? Eu fui cego a ponto de ignorar os sentimentos de minha esposa e filha, achando que estava fazendo o melhor para todos? Eu mereço o desprezo que estou recebendo, ou há algo mais profundo que eu não consegui entender? Eu sei que vou precisar de tempo para processar tudo isso e, talvez, até mesmo para tentar reconstruir minha vida, mas a minha dúvida agora é, eu sou a vítima aqui, ou fui responsável por tudo o que aconteceu? Estou aqui, perdido em minha própria história, tentando entender se houve algo mais que eu poderia ter feito para evitar essa dor, essa distância. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Eu fui um idiota ao continuar acreditando no que não era mais real? Devo tentar encontrar algum sentido nisso ou simplesmente aceitar que, talvez, não haja mais nada para ser feito? A atualização 1. Pessoal, vocês pediram para eu atualizar, então aqui estou, ainda tentando lidar com tudo o que aconteceu. As coisas não melhoraram, pelo contrário, parece que só ficaram mais complicadas. Eu finalmente consegui falar com minha filha, depois de semanas sem qualquer tipo de comunicação. No começo, a conversa foi difícil. Ela estava muito fria, mas ao menos estava disposta a me escutar. Eu tentei me desculpar, tentei explicar a minha perspectiva, mas o que me surpreendeu foi a forma como ela falou sobre a situação. Ela não estava apenas com raiva de mim por causa do que aconteceu entre minha esposa e meu primo. Ela me acusou de ter falhado como pai, de sempre ter me preocupado mais com o trabalho e com o dinheiro do que com ela. Ela disse que se eu tivesse sido mais presente, talvez as coisas não tivessem chegado a esse ponto. E aí, eu percebi que estava sendo muito egoísta. Claro que a traição da minha esposa e o comportamento do meu primo foram responsáveis por uma boa parte do que aconteceu, mas talvez eu não tenha sido o pai que ela precisava. Eu entendo a raiva dela. E isso me fez refletir ainda mais sobre os erros que cometi. Eu estava tão obcecado em ser o provedor que acabei negligenciando o que realmente importava. Agora, não sei como posso reconquistar a confiança dela, e, sinceramente, não sei se ainda é possível. Ela tem sido muito distante, e a dor de saber que estou sendo rejeitado por ela, que foi uma das pessoas mais importantes na minha vida, tem sido devastadora. Quanto a minha esposa e meu primo, as coisas continuam do mesmo jeito. Eles estão vivendo a vida deles, sem nenhuma preocupação em relação a mim. Eu não sou mais parte da vida deles, e isso me dói profundamente. Às vezes, penso que deveria fazer algo para mudar essa situação, mas não sei por onde começar. O que me resta é aceitar que a família que eu conheci já não existe mais. Eu não sei o que fazer com o meu futuro, e realmente estou perdido. Mas pelo menos agora sei que, além da traição deles, também houve uma falha minha. Não só com minha esposa, mas com minha filha também. Não sei se algum dia conseguirei consertar isso, mas estou tentando, mesmo que não pareça suficiente. A atualização 2. Oi, pessoal. Depois de muita reflexão, resolvi dar um passo atrás e tentar entender melhor o que está acontecendo, tanto em relação à minha vida quanto ao que aconteceu com minha esposa e minha filha. Eu sei que a dor ainda está muito presente, mas algo mudou em mim. Primeiramente, em relação à minha filha, depois da nossa última conversa, percebi que ela está sofrendo mais do que eu imaginava. Não é só a raiva, é a decepção. Ela se sente completamente traída, e, por mais que eu tenha falhado, é difícil olhar para ela e não querer corrigir tudo.
Eu não sei como, mas estou tentando ser mais presente agora. A raiva ainda está lá, mas ao menos estamos tentando conversar. Não espero que ela me perdoe tão cedo, mas sei que, se algum dia a relação entre nós voltar a ser o que era, vai depender de como eu reagir daqui para frente. Estou tentando ser mais aberto, mais vulnerável. Sei que não posso apagar o passado, mas posso tentar construir algo diferente, mesmo que seja devagar. Quanto a minha esposa e meu primo, as coisas continuam difíceis. Eu não sei o que sinto por ela agora. Parte de mim ainda sente uma dor imensa por tudo o que aconteceu, mas também percebo que não há mais espaço para esperar que ela mude de ideia. Eu tinha expectativas de que ela fosse sentir algum arrependimento, mas isso não aconteceu. Ela parece estar vivendo a vida dela de forma plena, como se nada tivesse acontecido, e isso me machuca. Meu primo, por outro lado, parece ainda mais confortável com a situação, e, por mais que eu tente ficar indiferente, isso ainda mexe comigo. Eu sempre achei que ele fosse mais do que isso, mais do que apenas um parceiro para minha esposa, mas, agora, vejo que ele fez a escolha dele. A relação deles está consolidada, e a minha relação com eles não existe mais. O mais doloroso de tudo é saber que, mesmo com toda essa traição, eles estão, de certa forma, em paz, enquanto eu continuo aqui, tentando juntar os pedaços da minha vida. Eu sei que tenho que seguir em frente, que preciso encontrar um novo caminho para mim. Mas, para ser sincero, estou completamente perdido. Não sei se sou capaz de me reconstruir após tudo isso. Eu ainda me pergunto se fui o idiota da história, se deveria ter agido de maneira diferente, mas não posso mais mudar nada. Tudo o que posso fazer agora é tentar ser melhor, tentar cuidar de mim, tentar entender o que quero para o futuro, embora a dor de perder a minha família seja algo que vai me acompanhar por muito tempo. Obrigado pelos comentários. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!